Boa noite. Que alegria estar essa noite aqui com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre os ensinamentos dessa nossa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora. Pedir que a espiritualidade amiga nos envolva nessa noite, né, para que nós possamos juntos refletir sobre a ideia do servir, né? Esse tema, que é o tema do aniversário da nossa casa, do Prozebem, né? O Prozebem traz esse tema que é a alegria de servir. E então eu pensei em conversar um pouquinho com vocês justamente sobre o objetivo do servir na nossa vida, né? E eu trouxe como tema mãos que ajudam e corações que curam. E para a gente refletir sobre esse tema, a gente vai começar a contar uma historinha, tá? A gente vai ouvir a historinha que eu tenho para trazer para vocês, e aí nós vamos juntos construindo o nosso pensamento sobre o que é servir de verdade. Então, eu vou trazer para vocês, para a gente começar juntos a pensar, a história de Antônia. A história de Antônia está lá no livro de Vera Lúcia Marizek, né, que é o livro Conforto para a Alma. É um livro muito bom de ler. Na verdade, os livros de Vera Lúcia são livros maravilhosos, histórias bem leves, bem gostosinhas da gente ouvir, né, de ler, de refletir, mas que tem muito ensinamento na história. Então, eu vou começar contando a história para vocês, a história de Antônia. Tá? Antônia era uma pessoa, uma mulher comum, normal, como todos nós, né? Ela relata que ela tinha uma vida tranquila, ela se casou com um homem que ela amava, que a amava, né? Que eles não discutiam, tinham poucas discussões, tiveram 3 filhos lindos, 3 filhos amados, saudáveis, inteligentes. Esses filhos casaram-se, né? Deram netos a Antônia. E Antônia, como não trabalhava, ela ajudava na criação desses netos, né? Então, Antônia, ela diz que ela teve uma vida tranquila, lógico que ela teve problemas durante a existência dela, né? Mas eu achei interessante que ela diz assim, logo, tudo passa. Então, ela traz uma primeira lição no início do texto, né? Para que a gente não se apegue ao que a gente está vivendo naquele momento, porque tudo passa. Às vezes a gente supervaloriza as nossas dores, o nosso sofrimento, mas a gente precisa saber que aquelas dificuldades vão passar. Então, Antônia diz que viveu uma vida tranquila, uma vida comum. Só que, de repente, aconteceu uma situação na vida dela que transformou essa normalidade que ela vivia. Um dos filhos de Antônia sempre viajava nas férias dele, da família, da esposa, né, férias dos filhos, e numa dessas viagens, ao retornar, ele sofreu um acidente. Um caminhão bateu de frente ao carro do filho, né, dela, e esse acidente levou toda a família ao desencarne. Então, neste dia do acidente, desencarnou tanto o filho quanto a nora, né? E os 2 netos, um com 5 e com 7 anos. E aí ela começa a nos dizer o seguinte, olha, recebi a notícia e fiquei sem me mexer ou falar por minutos. Não consegui chorar. Reações que a gente vê muito acontecer nesses acidentes tão chocantes, né? Porque uma família toda desencarnou. Então, muito natural, muito normal que uma mãe, né, sofra esse choque, como ela mesma vai dizer, que para ir para o velório, a filha foi quem trocou a roupa dela. Ela ficou apática, ficou em estado de choque e falou pouco. E não chorou. Né? Às vezes a gente vê, durante um velório, alguém que não chora e a gente diz, olha, a pessoa não está nem sentindo, mas a gente não sabe do sentimento de cada um. Né? A gente não deve julgar como a pessoa está se sentindo naquele instante. Ela disse que quando voltou do enterro, quando voltou para casa, só se alimentou porque a filha colocou a comida na frente dela. Né? A única coisa que ela disse que falou foi, vou ficar com os cachorrinhos, porque ela quem cuidava dos cachorrinhos. Então, ali já estava gerando um vínculo, né? Era uma forma dela ter a família ainda ali próximo dela. E aí, pessoal, eu quero que vocês me ajudem nessa reflexão, né? Porque eu fiquei pensando o seguinte, nós espíritas, nós temos uma falsa ideia de que nós precisamos ser forte
quando a gente se separa de um ente querido, né? Quando o nosso ente querido vai para o mundo espiritual. Nós precisamos ser racionais, entender todo o propósito, buscar o entendimento do propósito. Mas nós precisamos também entender que cada um vai ter a sua caminhada, né? Porque a gente também costuma julgar muito, nossa, tão jovem, tanta vida pela frente, né? E a gente não sabe o que é que aquela pessoa se propôs antes de reencarnar, o que estava combinado, o que é que estava no planejamento reencarnatório daquela pessoa. Mas isso não tira o nosso sentimento de tristeza, da separação. Somos espíritas, mas somos seres humanos. Somos espíritos imperfeitos. Todos fomos criados simples e ignorantes. Todos estamos no mundo de provas e expiações e todos sentimos dores. Então, a gente precisa acolher esse sentimento da ausência, né, daquele que parte. A gente precisa entender o luto, acolher o nosso luto e senti-lo. Agora, não senti-lo com desespero. A gente precisa acolher esse sentimento, sofrer, né, porque qualquer ausência é sofrida, mas a gente precisa racionalizar também a nossa dor. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que espírita não sofre quando alguém parte para o mundo espiritual, porque isso não é verdade, né? A gente está assim no mundo material, a gente sente o apego, a gente quer tocar, a gente quer sentir, isso é natural. Então, ter os cachorrinhos era uma forma, né, que Antônio encontrou para manter uma lembrança ali viva dos entes queridos dela, da família, que tinha partido para o mundo espiritual. Porém, a família da nora dela, em comum acordo, né, decidiu que iria vender a casa, né, vender alguns itens, e os outros eles iriam doar. Tá? Então, ela diz assim, eles fizeram a mudança de plano com o que realmente era deles, somente suas ações, seus conhecimentos. Isto acontece com todos nós. Então, a gente precisa entender que o que é material, realmente, nós precisamos usufruir. Né? Nós vivemos no mundo material. Então, nós precisamos de casa, de roupa, de alimentação. Né? Agora, nada disso vai ser levado quando nós retornarmos à nossa pátria espiritual. A gente só vai levar todo o bem que fizermos e o mal que fizermos também. A gente só vai levar o conhecimento que a gente adquiriu. Mais nada. E quem vai dizer se tudo que a gente adquiriu é verdadeiro, é válido, é bom? É a nossa consciência, não é Deus. A gente precisa ter essa clareza. Né? Deus é um pai justo, ele cria as leis. Mas como um pai sábio, ele coloca as leis na nossa consciência para que nós mesmos possamos nos auto-julgar. Então, Antônia, ela tem um entendimento, né, de que realmente era necessário fazer aquilo, era necessário fazer aquela doação. E, ao mesmo tempo, vejam, eles tinham itens que já não serviam mais para eles. O que não servia, alguém estava precisando. Porque sempre que tem algo nos sobrando, está faltando para alguém. Né? Então, eles tiveram uma conduta muito bonita de fazer a doação. E lá na frente da história, né, lá no finalzinho, que ela chega no plano espiritual, quando ela desencarna e ela encontra a família dela, ela entende o quanto aquilo foi importante para eles. Né? Esse apego que muitas vezes nós temos aos objetos das pessoas que amamos, que partiram, né, acaba prejudicando a vida que eles começam a construir lá. Né? E aí, a própria nora dela fala no finalzinho lá da história, entendemos mesmo que desencarnáramos quando sentimos, ouvimos e vimos os vídeos deles se desfazendo da casa em que morávamos. Porque lá no mundo espiritual, a vida continua. A vida continua aqui e a vida continua lá. Então, se a gente mantém o apego, se a gente mantém todas as coisas daqueles que partiram aqui, é difícil para eles também se desapegarem lá. Porque a separação é para eles e é para nós. Então, a gente precisa ajudar nesse processo. Aí vocês pensem, será que é mais difícil para eles ou para nós?
que ficamos aqui com tudo que continuamos tendo e eles começam uma nova vida lá. Então, a nossa forma de auxiliar os nossos entes queridos, né, é doando os bens que eles deixaram. Porque a gente vai estar ajudando outras pessoas e vai estar ajudando eles também. Agora, óbvio que tem que ser respeitado o tempinho de cada um. Né? Não adianta a gente forçar alguém a doar de qualquer jeito. O que a pessoa precisa ter a clareza é aquele ente já não volta mais para essa vida material. Pelo menos não com aquele corpo físico. Tá? E aí, né, Neide continuava, apática, né? O marido dela também estava sofrendo, só que ele tinha um jeito diferente de sofrer. Quando ele não estava com ela, ele reclamava mais, né? E aí ela começou a sentir dores físicas. Ela ia para médicos, mas os médicos constatavam que ela não tinha nada, porque o sofrimento dela, a doença dela era na alma. A alma estava transpondo para o corpo o que é que ela estava sentindo, mas no físico dela realmente não existia nada. Então, ela diz que o tempo vai passando, né? 8 meses se passaram, e todo mundo muito preocupado com Antônia, né? Porque ela não reagia, ela sequer chorava. Outro equívoco que muita gente comete, que é parar a vida ali. A nossa vida continua, a vida do nosso ente querido continua. Então, a gente precisa dar seguimento, por mais difícil que pareça. Né? E, então, a irmã de Antônia decide, certo dia, chega na casa dela, veste, começa a vestir Antônia. Antônia pensa que vai para outro médico. Né? E aí, a irmã leva ela num abrigo. Né? Esses abrigos que a gente até tem em Aracaju, quando alguém vem de outro estado, de outra cidade, e está com família internada, está com alguém no hospital e precisa de um local para dormir, para descansar. Então, a irmã acaba levando ela num abrigo e a irmã deixa ela num local, né, e vai fazer um trabalho, porque a irmã já era voluntária nesse local. Então, Antônia começa a observar o local e aí ela vê 2 mulheres conversando. Durante essa conversa, ela começa a perceber que uma delas está relatando que tem uma filha muito doente. Então, quando elas terminam ali a conversa, Antônia se aproxima e vai conversar com aquela mulher. Né? E ela começa a perguntar, sua filha está doente? Então, essa mulher começa a lhe contar, a relatar a situação dela e da filha dela. Então, ela responde, ela está muito doente. Ela tem 3 anos e está com um tipo raro e agressivo de câncer. E é a segunda filha dela. O segundo filho dela que está nessa situação. Como? Né? Ela ficou... Mas como? Como já é o segundo filho? E ela disse, eu tenho 3 filhos. Um menino e 2 meninas. O menor, filho menor, está com 1 ano. A menor, que é uma menina. Meu filho mais velho tinha 5 anos quando faleceu com esse mesmo tipo de câncer. Ficou doente 1 ano e 1 mês. Quando fez 8 meses, ele falecera. E eu percebi que a minha filha aparentava estar com os mesmos sintomas. Pelos exames, ela está realmente doente. Né? Gente, vocês imaginem a luta dessa mãe. E como várias e várias mães que a gente conhece por aí. Esse é um exemplo. A luta que essa mãe já vinha tendo. Né? E a mãe relata também que já desconfia da filhinha mais nova. Ela já tinha se separado do primeiro filho pelo câncer. Estava lutando com a segunda filha pelo câncer. E tinha um terceiro filho que ela já estava preocupada. Então, Antônia percebe que a dor dela não era diferente, não era única. Todos nós temos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas batalhas. E se a gente se fecha no nosso mundo para sofrer a nossa dor e não olha para o outro, a gente não percebe que a gente precisa ajudar outras pessoas também a se curarem. E aí ela vai relatar, a mãe vai relatar a Antônia, né, o que é que aquela casa de apoio está fazendo por ela. Né? Ela diz assim, aqui o tratamento é gratuito, eu venho para me alimentar, se eu tivesse que pagar, eu não teria dinheiro. Quantas outras pessoas não conseguem um local para ficar? Olha, meu esposo ele trabalha no USE, e ele relata de pessoas que dormem na porta do hospital porque não tem como voltar para casa e não tem onde ficar.
É muita tristeza, é muito sofrimento que a gente não busca olhar, não busca conhecer. Sou muito grata aos voluntários deste abençoado lugar. Aqui tenho também o apoio. Posso lavar e passar roupas, converso, como estou fazendo com você, que me escuta. Me alivio e tenho forças. Minha filhinha é muito bem cuidada. As voluntárias a visitam, dão presente, nos dão roupas. Ela gosta de cantar e rir com os palhaços. São pessoas que vêm alegrar as crianças em tratamento. Finalmente, Antônia percebe, né? Abraça aquela mãe, compartilham e se acolhem, né, se consolam. E, finalmente, Antônia, depois de 10 meses, consegue colocar para fora, aliviar aquela dor que ela está sentindo. Né? Porque chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é um sinal de que estamos conseguindo colocar para fora aquele sentimento que nos magoa, que nos maltrata, que nos faz sofrer. Agora, o choro precisa ser um choro de fé. Né? Não pode ser um choro desesperado. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente se desespera nas lágrimas, porque ao invés de se harmonizar e auxiliar aqueles que precisam, a gente acaba se desarmonizando e nos afastando do propósito de melhora. E ele nos disse que os bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meus irmãos, todas as vezes que houver alguém chorando, não tenham dúvida, Jesus está ali para consolar. Eu sempre falo que quando eu sinto alguma dor, algum sofrimento, alguma tristeza, a primeira coisa que eu penso, quando é algo realmente doloroso, né, é que Jesus está me abraçando ali naquele momento. Né, porque conforta a ideia de pensar de que Jesus está sempre ali conosco. Então, Jesus veio para nos consolar, mas a doutrina espírita veio para nos esclarecer. E a doutrina espírita nos diz que, através da pluralidade das existências, esse sofrimento ele não é em vão. Existe um propósito no sofrer. Né? Não tem como a gente mensurar, logicamente, a dor de mães. Né? E eu tenho um relato sobre isso. Né? Inclusive, eu acho que aconteceu uma situação que me fez refletir bastante antes de vir falar com vocês aqui. Mas todos nós vamos passar por esse momento de dor, em alguma situação. Nós estamos nesse mundo para isso. É o nosso livre-arbítrio que nos leva a sofrer. Né? São as nossas más escolhas, ou nessa, ou em outra encarnação. Então, muitas vezes a gente vai dizer, nossa, aquela criança é triste, é doloroso. Mas o Pai não é injusto. Nosso Deus, ele é um Deus de amor. Muitas vezes, são escolhas feitas por nós que nós sequer sabemos. Né? Existe um aprendizado cada vez que a gente reencarna. A gente tem algo para aprender. A gente tem algo para espiar, a gente tem algo para nos provar. A gente tem relatos na literatura espírita de espíritos que escolhem o sofrimento como prova para auxiliar os irmãos. Então, por vezes eu já vi algumas pessoas dizer, mas eu nem sei o que é que eu fiz, como é que eu estou pagando por algo que eu não sei? A sabedoria de Deus não nos permite realmente lembrar, porque Ele sabe que isso iria nos atrapalhar, iria nos prejudicar. Né? Mas cada encarnação que nós vivemos é justamente uma oportunidade de reparação, para que nós possamos nos esforçar no bem. Porque esse é o nosso propósito na reencarnação. Nós estamos aqui para evoluir, para melhorar, para nos aprimorar moralmente, intelectualmente, mas estamos aqui para auxiliar os nossos irmãos nessa caminhada. Nós caminhamos juntos, não estamos sós em momento algum. Então, nós precisamos entender, né, que o sofrimento ele vai vir, mas para a nossa melhoria e para o nosso crescimento. E eu sei, né, vou fechar essa parte aqui da história, tá? Vou encerrar daqui a pouco essa partezinha da história, mas eu sei que não é um tema fácil de falar quando a gente fala de mães, de pais, né, que seus filhos partem para o mundo espiritual antes, ou às vezes, como a gente costuma dizer, prematuramente. E eu recordo uma fala que eu ouvi aqui há alguns anos atrás,
de Elza Misano, eu gosto muito das palestras de Elza, ela disse que não conseguia enxergar seus filhos ainda como espíritos imortais. Eu fui além, né? Eu acho que a gente não consegue enxergar os nossos amores como espíritos imortais, porque a gente não quer que eles partam. A gente não consegue conceber ainda, por mais estudo, né? Por mais palestras que a gente assista, por mais leituras que a gente faça, a gente não quer se separar dos nossos amores. A gente quer que eles estejam sempre conosco. Mas a gente precisa confiar em Deus, né, nega? Que a gente estava conversando ali há pouco. A gente precisa confiar em Deus, entregar nas mãos dele, orar, pedir proteção. É justo, é nosso direito. Somos pedintes. Mas a gente precisa ter confiança em Deus, né, que tudo tem um propósito. Então, Antônia, ela muda nesse dia, que ela entende o sofrimento alheio, ela muda de vida. Ela passa a trabalhar naquela casa. Todas as tardes, Antônia começa a ir para aquela casa, ajudar, auxiliar. Ela passa a ir no hospital também, a visitar as crianças, as pessoas doentes. O seu esposo vê uma mudança nela porque ela passa a falar, a conversar com as pessoas, a ser alegre. Ela passa a cuidar dos netos novamente. E aí ele diz, opa, eu quero esse consolo também. E ele vai também fazer um trabalho social. Ele começa a entregar sopa na rua, a entregar café da manhã, né? No frio, nas estações frias, a levar agasalho. Ele passa a ajudar em comunidades carentes, na construção de casas, reformas. E ela também alternando entre o trabalho social que ela fazia na casa com esse trabalho com ele. Tá? Então, Antônia, né, percebe que ela, de fato, foi consolada quando ela passou a consolar. Que ela foi ajudada quando ela ajudou. E que todo o sofrimento dela se abrandou quando ela foi suavizar as dores alheias. Se nós focarmos só nas nossas dores, a gente só vai sofrer. Mas quando a gente vai ajudar outras pessoas que também precisam de consolo, aí realmente, né, os corações se curam. Se curam os nossos corações, se curam os corações daqueles que estão sofrendo. O restante da história de Antônio eu vou deixar para vocês lerem no livro, certo? Livro de Vera Lúcia, Conforto para a Alma, um livro muito bom. Tem lá o encontro dela no mundo espiritual, com a família, as lições que ela tirou. Mas a mais importante lição é justamente que servir é um remédio para quem doa e para quem recebe. Servir, meus irmãos, é a expressão máxima do amor. E o nosso mestre, nosso guia, ele veio nos dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir. Ora, se Jesus, né, esse espírito crístico, esse espírito puro, veio para servir, qual é o nosso papel aqui? Não é ser servidos. É servir junto com ele. É trabalhar na seara dele. E servir é a forma mais simples e segura de conquistar a paz. Porque podem acreditar. Reflitam, né? Puxem aí um pouquinho da memória. Quando vocês fazem algo para alguém, algo bom, um auxílio, uma ajuda, por menor que seja, o prazer que vocês sentem, a alegria que o coração se enche, a gente fica cheio de paz. Então, realmente servir traz alegria, né? E não é uma alegria passageira, é uma alegria duradoura, porque traz uma consciência tranquila. É uma certeza de que a gente está sendo útil. E a gente também tem que refletir sobre como deve ser esse servir. Né? O que é que motiva esse servir? Há pessoas que servem imaginando que vão ganhar um lugar no céu, ou que vão conseguir fugir do umbral, né? No caso dos espíritas, que querem fugir do umbral. Ou porque querem ter o nome dele elevado. Né? Olha, aquela pessoa é bondosa, ela é generosa. Né? Mas é isso que Jesus vem nos ensinar com a parábola do servo inútil. Que aquilo que a gente não faz com o nosso coração, aquela servidão que não é real,
ela é inútil. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe, né, se a gente realmente está usando o nosso trabalho de servir como uma oportunidade de crescimento espiritual. Porque cada ato de servir ele precisa ser uma lição viva de humildade, de empatia e de amor fraternal. Emmanuel nos diz, na coleção Fonte Viva, que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre. E encontra 1000 recursos dentro de si na solução de todos os problemas. Porque muitas vezes a gente sempre diz, agora eu não posso, estou muito ocupado, não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? Mas sempre a gente vai conseguir uma oportunidade para servir. Sempre. Nós viemos para isso. Nós estamos aqui para servir. Então não tem como a gente dizer que não tem tempo para ser útil. Não tem tempo para ajudar o próximo. O serviço ao próximo é um dos caminhos mais eficazes da nossa transformação. Sem ele, não há transformação. Porque aquele que conhece o Evangelho, aquele que quer seguir Jesus de verdade, ele deve servir por amor. Não adianta nós dizermos que somos seguidores do Cristo, que somos conhecedores do Evangelho, se a gente não aprendeu ainda a servir. Significa que a gente não sabe de nada ainda. A gente precisa começar tudo de novo. E servir não necessariamente precisa ser a caridade material. Porque realmente acontecem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir fazer a caridade material. Quem nunca passou por uma crise financeira, né? Quem nunca teve dificuldades. Então, será que aquelas pessoas que têm uma dificuldade financeira maior, elas não podem servir, elas não estão aqui para ajudar? Lógico que elas estão aqui para serem mais servidas. São as que mais precisam. Mas todo mundo pode realizar a caridade moral. E essas são as formas de fazer a caridade moral. Não sou eu que estou dizendo, não, está lá no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que suportar uns aos outros é caridade. É fácil? Não. Tem uns que, né, tem gente que é difícil, mas é caridade. A gente tem uns vizinhos, às vezes, que é caridade mesmo. Uns colegas de trabalho, né, que eu digo, só Jesus, mas a gente tem que fazer essa caridade. Vejam que difícil. Saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Gente, para mim isso aí é dificílimo, mas é caridade. Ficar calada para deixar o mais tolo falar, né? Se fazer de surdo quando alguém quer ser irônico com a gente. Olhe, alguém tentando provocar e você fingindo que não está nem ouvindo. É caridade. Não vê o sorriso desdenhoso daqueles que estão tentando lhe provocar. Veja, engolir sapo, né? O famoso engolir sapo. Que a gente diz, não leva o desaforo para casa. Levar desaforo para casa, por vezes, é caridade. Né? A gente sempre tem que se questionar o que é que a gente vai ganhar com aquele momento, com aquela situação de estar discutindo, batendo boca. Né? Não se incomodar com as faltas alheias. Nós somos os maiores julgadores do próximo. A gente está sempre colocando defeito em alguém. Sempre encontrando um problema em alguém. Quando, na verdade, a gente deveria só buscar os nossos defeitos, porque a gente só melhora nós mesmos. É caridade ignorar o defeito do outro. Não desprezar os semelhantes. Né? Emitir bons pensamentos. Quando nós descobrirmos o poder dos nossos pensamentos, quanto pensar bem de alguém, o quanto emitir pensamentos positivos para as coisas que nós queremos alcançar, é importante, é caridade, né? Nós estaremos com uma ferramenta muito grande na mão de evolução. Proferir palavras de incentivo, de conforto, de carinho. É muito importante a gente estar sempre consolando alguém, confortando alguém. Por mais que você não concorde, por vezes, com aquilo que o outro está falando, só de ouvir, né,
já é um consolo, é uma caridade. Orar por alguém é a maior caridade moral que nós podemos fazer. Mesmo que seja uma pessoa que nos quer mal, que quer nos prejudicar, ao invés de a gente pensar coisas ruins sobre aquela pessoa, a gente parar e fazer uma prece por ela. Fazer uma prece que chegue aos ouvidos de Deus, para que Ele possa transformar e tocar o coração daquela pessoa. Então, vejam que por mais difícil, a caridade moral ela pode ser feita por nós. A gente não precisa de dinheiro, né? A gente não precisa disso para fazer a caridade moral. E a caridade, ela é cura para o outro, né? Uma visita, uma palavra, ou um toque de mão, um abraço. É terapêutico, um abraço que a gente transfere energias para o outro. A cura para si mesmo. Quem serve, tira o foco do seu próprio sofrimento e descobre novas forças. Foi o que aconteceu com Antônia. Então, ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar todos e melhorar e invocar em nosso favor apoio integral à vida. Emmanuel que nos disse lá em Pensamento e Vida. E aí, né, a gente não pode pensar só que servir é trabalhar na casa espírita, né? O servir, ele começa em todos os lugares. Na nossa casa, quando a gente faz aquela limpeza na casa, que deixa a casa toda cheirosa, e daqui a pouco chegam os meninos, os cachorros, bagunçando tudo. Mas você fez aquilo ali com amor. Você vai fazer com amor novamente, e mesmo sabendo que eles vão chegar lá de novo, vão bagunçar. É servir com amor, né? Tratar bem os nossos familiares, tratar bem aquele que nos trata mal. Aquele colega de trabalho que está fazendo de tudo para puxar o seu tapete. Você devolver aquilo com um bom trato a ele. É caridade. Então, são pequenas ações do nosso dia a dia que vão demonstrar que nós estamos trabalhando na seara de amor do nosso Cristo. Ouvir alguém com atenção, porque é tão difícil, às vezes, a gente ter tempo para ouvir alguém com atenção. Não esperar que alguém peça a nossa ajuda, né? Enviar uma mensagem de apoio para alguém que a gente sabe que está sofrendo. E também ser voluntário no centro espírita ou na casa religiosa, que a pessoa se sinta bem, né? Trabalhar nas obras sociais que a casa tem, porque é uma forma de estar junto com pessoas que estão unidas no mesmo propósito. Se eu tenho alguma dificuldade de fazer a caridade sozinho, eu posso me juntar a grupos que vão me incentivar, que vão me ajudar a fazer esse trabalho. Porque o evangelho ele é para ser vivido. O evangelho ele não pode ser só lido, estudado. A gente tem que praticar o evangelho no nosso dia a dia, através da caridade. E é difícil. É difícil, porque a gente está sempre esperando ser reconhecido, ser aplaudido. A nossa vaidade, por vezes, fala muito mais alto quando a gente vai servir. Ninguém quer servir no anonimato. Ninguém quer não ser retribuído, né? Quando a gente faz alguma coisa para alguém que a pessoa não diz nenhum obrigado, a gente se sente logo ofendido. Só que, mesmo assim, a gente precisa servir, mesmo sem ninguém perceber. Porque o olhar de Deus é a recompensa maior. A gente precisa fazer para Deus. Porque Deus está no outro, está em mim, está em cada um de nós, né? E para fortalecer o voluntariado, o trabalho no servir, é importante a gente estar o tempo inteiro se nutrindo de boas ideias, de esperança, né? Que é o que vocês vieram fazer aqui hoje. Estudar, fazer a prece e fazer exatamente isso, essa convivência fraterna que nós temos diariamente, para nos fortalecer no trabalho do servir. É essa reflexão, é esse o convite, né, que eu deixo na noite de hoje para todos nós, para que nós possamos servir com o coração, nós possamos entregar no altar, que o nosso sacrifício para o nosso Pai seja o nosso coração, né, que nós possamos servir com amor, que nós possamos nos dedicar ao bem, porque nós estaremos fazendo aquilo que o nosso Pai espera que nós façamos. Eu quero aproveitar, vou vir um pouquinho para cá, reforçar o convite do congresso, certo?
O congresso vai acontecer de 26 a 28 de setembro, lá no Teatro Tobias Barreto, né? Como a Ania falou, está vendendo os ingressos lá na lanchonete, né? Eles estão vendendo os ingressos, diz que está parcelando, cheguem lá, certo? Que ele vai fazer, vai ajeitar, quem quiser ir, é um evento maravilhoso, vai ter várias pessoas muito boas lá no congresso, certo? Então, quem tiver interesse pode passar lá na lanchonete e comprar o seu ingresso para o congresso. Quero aproveitar também e convidá-los, né, para o nosso debate interreligioso que vai acontecer no próximo domingo, às 17 horas. Tá? É um evento muito bonito, um evento que a casa faz todo ano. Estão todos convidados, eu tenho certeza que vocês vão amar, um evento rico, uma oportunidade de ouvir vários olhares sobre Jesus, sobre as religiões. Então, sintam-se todos convidados. Aproveitar também, né, dizer que a nossa casa tem vários projetos sociais, já que a gente está falando de servir. É só procurar o pessoal da coordenação, né, mandar mensagem, entrar em contato. Quem tiver interesse em participar dos projetos sociais da casa, tá certo? Sinta-se à vontade. São projetos lindos, são mãos que se ajudam para ajudar os outros com a ajuda de vocês. É lógico, a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas, tá certo? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz. E vamos agora começar a prece final. Isso.